alegria gravar para vocês esse vídeo no meu canal. O primeiro vídeo do meu canal que não é sobre receitas. Seja muito bem-vinda ao Lar PV 31, um canal que foi desenvolvido, ele foi criado para que pudéssemos falar não apenas de receitas saudáveis, mas para falar sobre assuntos da Bíblia, falar sobre a mulher dos dias de hoje, com base nos ensinamentos da mulher da Bíblia, falar sobre comportamento, sobre vestimenta, sobre maneira de falar, sobre muitas coisas. Porém, recentemente eu tive que dar uma pausa nos vídeos do meu canal, na movimentação ali do meu canal, por conta de algo inesperado que aconteceu. Peço desculpas pelo barulho, mas se não fosse o barulho, se não fosse o dia de hoje, eu adiaria ainda mais esse nosso encontro aqui. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre mim, sobre a minha história. Vamos lá? Bom, me chamo Raíssa Ribeiro, tenho 31 anos, sou pastora evangélica e casada há 17 anos. Me casei aos 16 anos e já naquela época eu tinha o desejo de ser mãe, porém eu era muito nova e eu não queria ter filhos naquela época, mas estava assim nos meus planos, porém em momento algum era o desejo do meu esposo, mas antes de casarmos havíamos combinado que quando chegasse a hora certa, ao nosso ver, ele abriria mão e tentaríamos ter um bebê. E o que aconteceu? Eu fiquei anos querendo ter um bebê, mas não era o tempo certo, segundo a ótica de nós dois. Até que um dia eu fiz uma oração para Deus e eu falei: Deus, não falarei mais de bebê para o meu marido. O dia que ele falar, o dia que partir dele essa história de ter filhos, então eu entenderei que está na hora de ser dado o start e iniciaremos as tentativas para ter um bebê. E assim foi. E era o ano de 2017, agora eu não me lembro ao certo quantos anos eu ia completar, e um dia ele me chamou e falou: olha, Raíssa, você vai fazer tantos anos, a gente já está casado há alguns anos, eu acho que seria um momento bacana, um momento ideal de você começar a ver um convênio, os exames, para a gente tentar ter um filho. O que você acha? E aquele dia foi um dia muito feliz para mim, porque eu só estava esperando por aquele momento. Já no outro dia eu comecei a entrar em contato com convênios para fazer o meu convênio, porque eu sabia que eu teria que aguardar ali o período de carência, e mais do que depressa entrei em contato, fiz o convênio, realizei alguns exames, porque o meu desejo era fazer tudo certinho dentro da minha ótica, né? Nas nossas condições, eu gostaria de fazer exames antes, ver se eu estava bem de saúde, ver se ele estava saudável, ver se éramos compatíveis para ter um filho, enfim. E ali começou a minha saga, que eu nem imaginava o que viria pela frente. Isso foi em 2017, como eu disse para vocês, e passado o tempo da carência, eu fiz os exames, os resultados dos exames, aparentemente os exames que eu fiz foram muito bons, os dele também foram bons, ok? E começou ali a nossa tentativa para ter filhos. Bem nesse período nós fazíamos parte de um ministério o qual nos mudávamos, né? Como éramos pastores evangélicos, mas como missionários. Ora estávamos em uma cidade, ora estávamos em outro estado, enfim. E nesse meio período fomos transferidos para o Rio Grande do Sul, e ali eu procurei outros médicos, e segundo eles era para eu tentar começar as tentativas ali, parar com anticoncepcional, que era o método contraceptivo que eu utilizava naquela época, e era para eu parar que dentro de 6 meses, possivelmente, eu ficaria grávida, justamente por ser nova, por aparentemente não ter problema algum de saúde, os meus exames estarem bons, do meu esposo também, e ali começou toda a minha expectativa. Eu era uma pessoa bem diferente, completamente diferente do que eu sou hoje. E antes mesmo
de eu ter o meu positivo em mãos, eu já comecei a fazer quadrinhos e planos e orçamentos sobre álbum de grávida, né? E tudo mais. E o primeiro mês passou, negativo veio, o segundo mês passou, negativo veio, e junto à frustração, eu acredito que quem é mulher e tem o desejo, talvez você esteja nessa fase, né, de tentante, você me entenda muito bem. Talvez você que já passou por algumas percas também me entenda, apesar de eu não ter tido uma perca, né? Não que eu saiba, mas não tive percas. Eu acredito que seja muito triste para quem passa e lamento muito, muito, muito mesmo. E ali começou as minhas tentativas em vão e frustradas. E depois de 6 meses eu retornei na médica, ela disse que era completamente normal, que eu deveria esperar mais um pouco. E nesse período eu procurei outra médica, me indicaram outra médica, porque as pessoas elas começam a entrar naquela expectativa com você, uma ou outra que fica sabendo daquilo, e elas querem te ajudar de alguma maneira, seja indicando um profissional que já ajudou outras pessoas, na esperança de que aquele profissional também consiga te ajudar, né? E assim eu fiz, dei ouvidos a algumas pessoas e procurei segundas opiniões, o que foi muito bom. Recebi uma notícia muito inesperada. Eu recebi o diagnóstico de endometriose e foi muito difícil para mim na época, porque era algo que eu queria. Eu demorei um tempo para viver. Quando eu recebi a oportunidade de viver o aval de vamos viver isso juntos, chegou a hora. Passaram-se 6 meses, passaram-se um ano e eu recebi o diagnóstico de uma enfermidade a qual me causava muitos danos, muitos males. Quem tem o diagnóstico de endometriose sabe o quão doloroso é. Nos primeiros meses eu não sentia nada, eu não sentia efeitos, e a partir de alguns meses menstruando sem o positivo, fora a frustração de não receber o positivo, fora as dores, né? Recebi esse diagnóstico de que a endometriose que eu tinha estava no nível bem avançado e que eu teria duas opções: ou fazer o tratamento via oral por um ano, ou fazer uma cirurgia. Eu era uma pessoa que eu queria ser mãe, mas eu morria de medo de cirurgia, morria de medo de injeções, morria de medo de um monte de coisa, porque na verdade eu não imaginava tudo que me esperava, todos os exames os quais eu teria que vir a me submeter dali para frente. Eu não imaginava o tanto de coisa que eu realmente teria que passar. E hoje eu falo isso rindo, mas no momento que você está passando por isso, é muito desafiador, muito mesmo. Eu me compadeço de quem chegou até esse vídeo e recebeu algum tipo de diagnóstico, teve percas, alguém que recebeu um não da medicina, um não de Deus, na verdade, né? Uma pausa de Deus, na verdade. Eu lamento, porque eu sei o quanto emocionalmente esse período é desafiador. Mas o que eu posso te dizer, já tendo passado por isso, é: cuide de você, cuide da sua alimentação. Foi por isso que eu me motivei, foi dali em diante. É aquela história, males que vem para o bem. A Bíblia diz que o meu povo ele sofre por falta de conhecimento. Muitas das vezes não é por falta de oração, porque eu orei muito, eu pedi muito e Deus naquela época poderia ter me curado e ter me dado um filho, mas Ele permitiu que eu passasse por todo aquele contexto de dor, todo aquele contexto doloroso, para que através da minha dor eu pudesse receber o conhecimento e fazer algo que só eu podia fazer por mim. Cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, entender melhor o que ele tinha deixado para mim, não apenas coisas para remediar a minha situação. Tanto é que eu fiz o tratamento por um ano via oral e não obtive
sucesso, porque não adiantava só algo que fosse remediar, mas eu precisava de algo e um tempo, a farmácia natural de Deus, vamos dizer assim, para me curar, para me tratar de dentro para fora, tratar o meu emocional, tratar a minha mentalidade, tratar uma série de coisas em mim. E ali começou a minha saga, mas eu não imaginava que ela seria tão longa, né? E o que aconteceu, resumindo a história toda para vocês? Recebi o diagnóstico de endometriose, fazer a cirurgia, obviamente, não era uma opção para mim naquela época, porque a cirurgia, ela limparia ali o meu endométrio e tudo mais, me dando a chance, a oportunidade de conseguir engravidar o quanto antes para que aquela gestação barrasse ali a endometriose e eu conseguisse realizar o meu sonho de ser mãe. O restante dali para frente só Deus saberia, né? Provavelmente esse diagnóstico voltaria, porque eu continuaria inflamando o meu corpo, eu continuaria não tendo uma qualidade de vida, continuaria não mantendo uma vida preocupada num bem-estar meu, né? Por falta de conhecimento. E ali eu fiz o tratamento de 1 ano e após 1 ano eu fui transferida de estado do Rio Grande do Sul para o Paraná e eu me decepcionei muito. Eu realmente padeci nas mãos de muitos médicos, ouvi muitos desaforos, passei por muitas situações desnecessárias, são coisas que infelizmente a gente também está sujeito a acabar passando quando a gente recebe qualquer tipo de diagnóstico, né? Quando a gente depende de alguém, depende de uma especialidade, a gente corre esse risco. E eu comecei a entrar num tipo de depressão, essa que é a realidade, porque eu comecei a perceber que os profissionais não estavam conseguindo me ajudar, estavam me causando frustração e eu fiquei uma época sem saber que decisão tomar. Eu falei, eu abro mão do meu sonho, eu luto para que as dores que eu sinto elas cessem, mas eu não sabia como, porque os remédios já não estavam me ajudando mais a controlar as dores as quais eu sentia. Eu me vi literalmente no fundo do poço. A minha vontade era só de ficar deitada, eu não tinha vontade, eu não tinha forças de me levantar, de cuidar de mim, de fazer comida. Eu sentia muitas dores. Eu sentia dores ao andar, eu sentia dores de respirar, acordar viva naqueles meus períodos menstruais era terrível para mim, porque o fato de eu respirar, esse simples fato era muito desafiador para mim, por conta da endometriose que eu tinha, que respondia uma dor crônica, era no diafragma também, e ela respondia uma dor crônica no meu ombro direito, era uma dor insuportável, a qual eu não tinha forças para segurar um garfo para me alimentar sozinha, para escovar os meus dentes, para fazer as coisas as quais eu precisava fazer, e eram coisas básicas do meu dia a dia. Então, a minha qualidade de vida foi comprometida, a minha saúde emocional foi comprometida, minha saúde física, em todos os sentidos. E eu me vi sem saber o que fazer, sem saber a que recorrer. Fora eu viver pedindo para Deus ter misericórdia de mim, meu esposo sempre orando por mim. Ele viu e se preocupou em como eu estava. Chegou a ligar para minha mãe, para minha avó na época, fala com a Raíssa, ela não levanta da cama, ela não faz nada, e eu não sei como ajudá-la. Foi nessa situação que eu cheguei. E aí, minha mãe marcou um médico para mim na cidade dela, em Campinas, interior de São Paulo. E ela falou, filha, uma amiga minha, ela tentou muitos anos engravidar e ela passou com esse médico, ela engravidou. Eu falei, mãe, eu não vou ir. Eu não quero mais tentar, eu tô cansada de me frustrar, cansada de me decepcionar. Muito obrigada, mas eu não vou. E ela insistiu bastante e eu acabei cedendo e indo neste médico. Quando eu cheguei lá, ele falou, Raíssa, com a ajuda de Deus eu vou te ajudar a ser mãe e tal. E ele viu os meus exames, pediu novos exames. Eu estava fazendo novamente um tratamento que eu havia começado no Paraná. E ele falou, vamos encerrar, vamos respeitar esse prazo. Eu acho que faltava 6 meses. E mais 6 meses para quem já tinha
já estava ali há tantos anos tentando, né? Eu falei, tudo bem. Depois de 6 meses eu repeti os exames e obtivemos boas notícias. Me senti esperançosa novamente depois de muito tempo. Eu vi uma espécie de luz no fim do túnel, né, em relação aos meus exames. Tive que me submeter a muitos exames que eu nunca imaginei, exames muito ruins. Quem é tentante e tem algum diagnóstico sabe o quão desafiador esses exames são para nós que somos mulheres. Eu fazia os meus exames aqui em Curitiba, na capital do Paraná, mandava por e-mail o resultado para ele do laboratório, ele me dava as orientações e eu ia tentando ali engravidar. E fizemos isso por alguns meses. Chegou em um determinado ponto que até os meus exames que estavam bons, eu tive reação de alguns medicamentos e até aquilo que era bom. É como se Deus ele fosse fechando e barrando as portas. Aquilo que era bom foi deixando de ser bom. E chegou um dia que eu cheguei na sala do médico e ele falou assim: olha, Raíssa, dentro do que eu podia te ajudar, infelizmente, era tudo que eu podia fazer, era isso. Vou pedir para você encerrar o tratamento com os medicamentos, né, que te fizeram mal. E eu vou te indicar para um amigo meu que é especialista também em endometriose e eu te aconselho a optar pela cirurgia. E eu, na época, na minha ignorância, até falei, doutor, eu não quero mais tentar ter um filho, eu só preciso me ver livre das dores que eu estou sentindo. Não tem uma maneira de eu remover os meus órgãos reprodutores para que eu não sinta mais dor? E ele falou, Raíssa, a endometriose é uma inflamação no sangue. Ela pode vir a se desenvolver em qualquer parte do seu corpo, ainda que você remova o seu órgão reprodutor, não vai adiantar. E aí eu fui, de coração aberto, dar uma última oportunidade a esse amigo do doutor. E eu gostei muito dele. E eu passei horas na sala dele, ele me explicando sobre a cirurgia para limpeza ali da endometriose, né? Porque não existe uma remoção. Pela medicina, a endometriose ela não tem cura, né? E maravilha, fiz os meus exames pré-operatórios, eu estava muito feliz porque eu iria operar da endometriose, remover ali os focos de endometriose e haveria oportunidade de eu engravidar. Porém, neste período, meu sonho vindo de um lado, a pandemia vindo de outro. Tudo fechou, tudo barrou e a minha oportunidade eu vi indo água abaixo mais uma vez. E aí veio a pandemia e todo mundo, né, viveu aquela situação e sabe o quão desafiador foi para cada um. Muitos perderam muitas pessoas também, assim como eu também, um ano mais tarde daquele período. Enfim, acabou que aí começou a minha cura. E depois de um tempo que eu havia entendido que estava tudo fechado, que não teria como eu fazer a cirurgia da endometriose, eu passei muitos momentos no quarto orando a Deus. E eu não pedia para Deus explicações do porquê. Eu tive, na verdade, várias situações. A princípio, sim, eu falava, Deus, eu vou ter que abrir mão disso. Eu vou ter que abrir mão desse sonho. Sempre foi o meu sonho sentir a minha barriga mexer, sempre foi o meu sonho poder amamentar. Eu queria isso e eu orava para Deus. Eu falava, Deus, eu não vou viver isso. Me deixa sonhar com a minha filha, me deixa sonhar amamentando, olhando nos olhos dela. E assim acontecia. Deus tinha misericórdia de mim e eu sonhava amamentando, segurando ela e olhando nos olhos dela. E eu sentia
ela amamentando. E com o tempo foi muito doloroso, a gente falando assim, hoje parece ter sido rápido, parece ter sido da noite pro dia. Eu comecei a orar a Deus e falava, Senhor, já que eu não vou viver isso, tira esse sentimento do meu coração, porque eu não quero ser uma mulher frustrada, eu não quero ser infeliz. As pessoas dizem que o maior amor do mundo é o amor de ser mãe, eu acredito que seja um amor gigantesco, mas amor maior do que o de mãe é o amor do Senhor Pai para os filhos. Então me ajuda a sentir esse amor. Eu quis depositar quis fazer uma troca com Deus. Olha, Deus, eu te entrego aqui as minhas ansiedades, as minhas frustrações, os nãos que eu recebi. Eu entrego para o Senhor e me dá a sua presença, que a tua graça ela seja suficiente para mim. E Deus começou a ministrar muitas coisas no meu coração. Dentre elas, Ele ministrou algo que eu falei, Deus, como que eu vou dar um testemunho de algo que não aconteceu? Porque eu comecei a me sentir curada sobre aquele sonho da minha vida não realizado, né? Eu comecei a me sentir curada em relação àquilo. E um dia o Senhor testificou no meu coração, falou, Raíssa, até uma amiga me enviou um texto que me trouxe muita clareza sobre isso na época. Ele falou, Raíssa, sabe essa frustração sua de não ter alguém hoje para te chamar de mãe, para realizar o seu desejo de maternidade? A mesma frustração que eu como pai sinto de mulheres, de homens, de pessoas não me reconhecerem como pai. E foi ali que Deus colocou algo que queimava de dia e de noite no meu coração sobre as herdeiras do Abba. E o Senhor falou, olha, eu entendi aqui o meu propósito na minha dor. Eu falei, poxa vida, pode ser que eu nunca tenha ninguém para me chamar de mãe, mas o que eu puder fazer para que outras mulheres reconheçam Deus como Pai e elas sejam curadas, transformadas, para que elas possam ser boas filhas a Deus, para que elas sejam boas mães aos filhos que Deus lhes deu e não deu a mim. Mas quanto mais pessoas eu conseguir fazer reconhecer Deus como Pai, e um dia no reino de Deus não chegar só com uma filha minha, mas chegar com muitas filhas tendo sido reconhecidas como filhas para Deus Pai, para mim será a minha recompensa. E foi isso que me ajudou a me curar, a me tratar de 2021 para cá. E aí entra a terceira e última parte desta história, que está só começando, na verdade. E foi aí que eu comecei a falar sobre a maternidade de maneira tranquila. O Senhor, Ele realmente é como se Ele tivesse pausado. Eu não achava que Deus tinha pausado. Eu achava que Deus tinha, de fato, tirado esse sonho, porque eu falava, Deus, a Bíblia não diz que o querer e o realizar provém do Senhor? Por que eu quis algo que o Senhor sabia que não ia realizar? E aí eu falava, tudo bem, Deus talvez tenha despertado esse desejo no meu coração e não realizou para que eu descobrisse esse propósito. E tá tudo bem, não realizou todo aquele sonho, todo aquele desejo, foi por conta disso e não aconteceu e tá tudo bem. O importante é que eu descobri o meu propósito na terra, que não era só de ser mãe, não era só de gerar. E isso me trazia muito consolo, muito conforto. E eu não sei se as pessoas acreditavam ou não quando elas me perguntavam sobre ser mãe. E eu falava, gente, eu não tenho mais vontade de ser mãe. Não é algo que me traz mais sofrimento pensar. Porque na minha cabeça eu tinha descoberto o meu propósito em meio a toda aquela dor e estava tudo bem. E eu dizia, a não ser que seja muito da vontade de Deus que eu gere filhos. Se for muito da vontade de Deus, Deus contar muito com esta criança, fizer muito parte de um propósito dele, ele precisa de uma família
que dê testemunho dele aqui na terra sobre referência de família, e ele conte com a minha família, eu, o Adam e uma criança. Só que eu dizia isso achando ser algo muito distante. Eu falava isso com tanta firmeza, porque na minha cabeça os céus não estavam contando comigo para fazer parte de um plano. Os céus não estavam contando com a minha família, comigo, com meu marido e com uma criança para fazer parte de algo, de um plano superior. E eu tinha entendido, eu achava que a minha vida, o meu ministério seria eu e o Adam, eu e o meu marido. E muitas coisas aconteceram. Talvez eu grave um vídeo sobre isso aqui no canal, mas tudo começou a mudar mesmo na minha vida. É como se Deus precisasse alinhar várias coisas desde a minha infância. É como se Deus tivesse feito um tratamento de choque comigo. Literalmente, eu passei por muitos momentos desafiadores, espiritualmente falando, e é como se eu precisasse mesmo de um tratar para tudo isso. E quando foi a partir de setembro de 2025, eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu acredito que uma das maiores da minha vida, mas eu não sabia que aquilo já era um tratar de Deus para tudo que eu estava prestes a viver. Então vivi ali setembro, outubro, novembro, dezembro, foram 4 meses incríveis para mim em relação à minha vida com Deus e comigo mesma. E no ano passado, em 2025, eu fiz um propósito com Deus de ficar 1 ano sem comer glúten e nem lactose, sem consumir nada disso. Tanto é que as receitas aqui do nosso canal são a maioria sem glúten e sem lactose. Já no finalzinho eu abri a exceção de consumir itens sem lactose, mas eu estava consumindo a maioria das coisas tudo vegetal, tudo vegano mesmo. Então foi um detox. Eu não fiz isso na intenção de engravidar, o meu propósito foi por outro propósito, mas foi um detox mesmo do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, de tudo que eu precisava. E quando foi em dezembro de 2025, meu esposo, ele falou, e ele colocou algo até na minha cabeça, porque ele falava com tanta firmeza isso, que eu acreditei e vivi junto com ele, não só eu, mas a igreja também, que ele falava, ele escreveu em um caderno sobre toda a vida dele, não foi um projeto de vida, mas ele escreveu em um caderno, uma caderneta, toda a vida dele, um resumo da história da vida dele, e na última página, tanto ele quanto outras pessoas, ele encorajou outras pessoas a escreverem ali: eu só quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. E quando foi dia 1º de janeiro, ele foi no monte. Eu lembro que eu sempre acompanho ele, mas dia 1º de janeiro eu não fui com ele, de 2026, e ele foi no monte, e ele apresentou no monte aquela história, aquela caderneta de vida dele, e ele disse para Deus, ele reforçou: Deus, eu só quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu não quero viver este ano e a partir deste ano nada que o Senhor não tenha para mim. E esse era antigo desde criança. Ele diz que um dos motivos pelo qual ele quis casar comigo, que ele passou a me olhar com outros olhos, foi que desde muito nova eu entendi, e eu sempre falei isso: Deus, por mais doloroso que seja, porque nem sempre é fácil você abrir mão das suas escolhas e das suas próprias vontades, mas desde criança eu entendi que eu me pouparia de muito sofrimento se eu optasse por viver a vontade de Deus ao invés das minhas vontades. Então eu dizia: eu não quero viver segundo o meu livre-arbítrio, mas eu quero viver segundo a tua vontade. E em 2025 para 2026 ele fez incisivamente essa oração. Eu fiquei com isso também no meu coração, de que eu só queria viver aquilo que Deus tinha para eu viver, para nós vivermos. Isso foi dia 1º de janeiro. E a minha... Ai, gente, estamos chegando ao fim do vídeo e esse barulho. Foi dia 3 de janeiro, veio pela última vez a minha menstruação, a minha regra, e tava tudo bem pra mim. Mais uma vez, mais um ano começando, uma menstruação vindo e tava tudo bem. Quando foi
fevereiro, o final de janeiro, que ia dar ali o período do meu ciclo, já era para ter vindo para mim. E não veio. Aí eu falei, tudo bem, né? Vou esperar chegar dia 3 de fevereiro. Chegou o dia 3 de fevereiro, também não veio para mim. E eu estava fazendo um estudo sobre a Bíblia. E aí eu estava sentada na rede, no fundo de casa, fica muitos passarinhos sentados no muro da minha casa. E eu me lembrei que há anos atrás, em uma das minhas tentativas, um dos períodos das minhas tentativas para engravidar, eu tinha feito uma oração para Deus. Deus, se eu ver passando no céu 3 pássaros, é porque eu estou grávida. Gente, não passou 3 pássaros e de fato eu não estava grávida naquela época, né? E aí dessa vez isso me veio à memória novamente. E aí, gente, eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, se aparecer aqui no muro da minha casa 3 pássaros, gente, para quem não sabe, os 3 pássaros era representando cada membro da minha família, da minha suposta família, nova família, né? Eu, Ada e o nosso bebê. Falei, se aparecer 3 pássaros ali, porque eu comecei a desconfiar que eu tava grávida, só que eu não estava sentindo absolutamente nada. Só que eu ia fazer uma desparasitação e grávida não podia fazer a desparasitação. E aí começou a passar pela minha cabeça, meu Deus, se eu estiver grávida eu não vou poder fazer a bendita desparasitação. E aí eu falei, Deus, se aparecer 3 pássaros dentro de 7 minutos, meu Deus, como o ser humano, a Raíssa é, como nós seres humanos somos, né? Falei, dentro de 7 minutos, até porque eu não podia ficar lá a tarde inteira, então por isso que eu estipulei um tempo para Deus, não que eu tava lá, viu, 7 minutos, hein, tá acabando, nada disso. Coloquei um louvor, dei a pausa lá no meu estudo, cronometrei, liguei o cronômetro, porque eu não podia me perder dentro dos meus 7 minutos, não é mesmo? Coloquei lá 7 minutos. Gente, adivinha? Passou 7 minutos e nem um pássaro sentou. E eu disse, tudo bem, Deus. Acabou ali os 7 minutos, eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu tenho certeza que o Senhor me ouviu. Eu tinha certeza que Deus tinha me ouvido. Eu falei, eu tenho certeza que o Senhor me escutou. Se realmente não apareceu, não estou grávida, tá tudo bem. Até porque era algo que eu não tinha mais em mente, não vinha pedindo para o Senhor. Ou seja, em outras palavras, o Senhor não tinha obrigação nenhuma mesmo de me dar um filho. Tá bom. Desliguei meu cronômetro, voltei a ler ali e ouvir o meu estudo e fiquei sentada na rede. Olhem o que aconteceu. Aconteceu que, não naquele muro, mas no muro da frente, eu ouvi um barulho de muitos pássaros. E aí eu me levantei. Até a minha cachorrinha, a Mel, que está ficando velhinha. Mel está com 15 anos de idade. Ela ouviu os pássaros e ela foi lá testemunhar junto comigo. Quando eu cheguei no corredor da casa, eu vi no muro 3 pássaros, no muro da frente, 3 pássaros me encarando. E sim, Deus me enviou pássaros para confirmar a minha gravidez. Isso foi dia 3 de fevereiro, uma quarta-feira. E quando foi na quinta-feira, eu vim para a igreja, limpei toda a igreja, arrumei toda a igreja, uma disposição enorme. Realmente eu estava muito disposta, não estava sentindo absolutamente nada, a não ser a desconfiança e a confirmação, mas eu falei, meu Deus, né? Ainda tinha uma chance de... Será mesmo, né? Que isso não foi obra da minha cabeça, né? Que eu achei que Deus mandou os pássaros, será mesmo? Mas eu fiquei muito em paz, eu já não
era e já não sou a Raíssa de quando começou a tentar ter um filho. Eu já não sou a Raíssa de quando descobriu que estava grávida. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Eu quase que já não me reconheço mais. Gravarei vídeos falando melhor sobre isso também. E aí na quinta-feira eu falei pro Adam, Adam, para ali na farmácia antes da gente ir embora, porque eu vou fazer um teste de gravidez, vou comprar um teste de gravidez. Na sexta-feira eu acordei cedo e fiz um teste de gravidez, porque no sábado começaria a minha desparasitação, caso eu não estivesse gerando, caso eu não estivesse gestante. E na sexta-feira, às 4 e pouquinho da manhã, com a luz da aurora começando a raiar, da janela de casa eu conseguia ver, eu vi os 2 pontinhos ali. E no mesmo dia já marquei médico, mas no domingo eu descobri a gravidez na quarta e na sexta-feira, né? No domingo eu iria viajar para São Paulo. Não era para ir lá só para anunciar a família, já tínhamos essa viagem marcada e a minha família já estava desconfiada. Eles tinham certeza, acho que só eu mesmo precisava fazer o teste, porque eles tinham uma certeza e uma expectativa que nem quando eu estava tentando, eles tinham tanta expectativa e tanta alegria como da vez que eles começaram a desconfiar a qual eu estava grávida. Principalmente minha mãe e minha tia, mas eu não posso deixar de dizer que o meu pai falou a vida inteira que seria avô, que Deus realizaria esse sonho da vida dele ser avô. E como Deus é um Deus muito detalhista, adivinhem só, a bebê está prevista para nascer em outubro e ele está torcendo para que seja no dia dele. Vamos ver o quanto mais o Senhor irá nos surpreender. E aí, na sexta-feira eu descobri a gravidez, no domingo eu viajaria para São Paulo. Então, na sexta-feira de manhãzinha, eu já marquei uma consulta para quarta-feira, ou foi sexta-feira, se eu não me engano, com o doutor que fez parte do meu tratamento, foi o meu último doutor a fazer o tratamento, né? Aquele doutor que aí depois acabou indicando pro amigo dele, mas eu marquei com ele para ir fazer a ultrassom e ver se estava tudo bem com o bebê. E isso é tema para um outro vídeo, mas eu só quero dizer que quando eu e meu marido chegamos na sala, que sentamos na cadeira, o doutor falou: Raíssa, que milagre é esse? Foi a primeira coisa que eu ouvi do médico, que milagre é esse? Porque, humanamente falando, não havia possibilidades humanas que me permitissem gerar. E a bebê, ela passou por uma das trompas e está sendo gerada para a glória de Deus, com muita saúde. Deixa eu ver se eu consigo levantar para vocês verem. 21 semanas completamos amanhã, para a glória de Deus. E foi assim que eu descobri a minha gravidez, através dos pássaros. Eu descobri esse milagre e eu não tenho dúvidas. Quando eu vi os 2 pontinhos, tudo que passava pela minha cabeça era: foi e é a vontade de Deus. Foi e é a vontade de Deus. Estou muito feliz, esta também é a minha vontade. Eu estou muito feliz, o Adam está muito feliz. Ele que no passado não tinha vontade de ser pai, ele está vivendo uma das melhores fases da vida dele, segundo ele. Eu também estou vivendo de maneira branda, de maneira tranquila, de maneira em paz, apesar de ser muito desafiador, e eu trarei vídeos falando sobre isso. Mas eu quero te dizer, eu quero encerrar esse vídeo dizendo: o tempo de Deus, ele é perfeito. Quando as coisas não acontecem no nosso tempo, é porque Deus tem algo para te informar. Deus tem algo para tratar em você. E agradeça a Deus por isso, porque Ele poderia simplesmente atender o seu desejo e te dar um filho, te dar um marido, te dar um bom emprego. Eu não sei
o que você tem buscado da parte de Deus e você talvez tenha se frustrado, talvez você deixou de congregar, você abandonou a sua fé por conta de não ter tido uma oração respondida. Mas e você se perguntou a Deus o porquê da demora? Se Ele queria tratar algo com você, em você, a partir de você, para que você pudesse alcançar e abençoar outras pessoas? Se Deus tivesse me dado filhos naquela época, eu jamais teria aberto um canal no YouTube. Jamais! Por qual motivação eu abriria um canal se não fosse para falar de vida saudável, se não fosse falar de bons comportamentos, para que a pessoa... Eu ia querer viver no meu mundinho fechado, da minha maternidade perfeita na minha cabeça. E eu não ia me importar com a situação das pessoas, com as pessoas que precisam de ajuda para maternar nos dias de hoje. Ah, mas Raíssa, você a neném nem nasceu, você nem se tornou mãe. Eu já sou mãe há tanto tempo, eu tenho muito mais experiência. Minha querida, nós podemos trocar experiências à luz da palavra, porque hoje são tantas coisas que nós temos, tantas informações que nós temos, que às vezes a gente se sente perdida em como educar, em como conduzir os nossos filhos num mundo que tenta tragar os princípios de família. Eu não quero entrar nem no parâmetro de princípios cristãos aqui, mas nos princípios gerais. O mundo está tentando tragar isso. E quem sabe não é a partir da minha e da sua família, a partir da minha e da sua família, que Deus quer transformar isso. Imagina você viver na sua casa, você viver no seu lar, um pedacinho do céu. Talvez você não tenha tido uma infância tranquila, você teve traumas com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, que você hoje na vida adulta está tentando reparar, mas sem querer você está repassando os traumas para os teus filhos hoje. Mas nós podemos juntas tratar tudo isso, tratar os traumas que você viveu e gerar para as nossas crianças, para os nossos jovens hoje, uma infância com menos traumas possíveis e com muitas memórias afetivas, com muita coisa boa, muitas referências boas, tranquilas, de paz, de alegria, de harmonia. E é isso que eu desejo para minha casa e para a sua casa também. Bom, que a bênção do Senhor se estenda sobre a tua vida. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu peço desculpas pelo barulho, eu peço desculpas pelas luzes que foi mudando, eu fui caminhando junto com o sol aqui, peço desculpas, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo. Ainda sou nova nisso, mas estou disposta a trocar as nossas experiências e a compartilhar tudo isso com vocês. Então, por favor, me valorizem, valorize esse vídeo, curte esse vídeo. Se foi edificante, se foi relevante para você, compartilha no seu WhatsApp, ali no status do WhatsApp. Quem se sentir tocado e ver viu. Talvez você tenha alguma amiga, um parente que está passando por um momento desafiador em sua vida particular. Talvez essa pessoa ela teve um diagnóstico assim como eu. Ela passou por perdas, ela tem passado por experiências ruins. Compartilha o meu canal com ela. Amém? Porque ela será edificada, você será abençoada também, não só em receber, em assistir os meus conteúdos, mas de compartilhar os meus conteúdos. Então curte, compartilha e se inscreve aqui no canal, porque eu vou tentar vir aqui mais frequentemente. Quero gravar o Diário da Gravidez, quero trazer temas edificantes, temas sobre a vida da mulher, sobre coisas gostosas da gente sentar numa mesa, como se estivéssemos juntas tomando um chá da tarde e compartilhar, trocar as nossas experiências. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente. Foi um prazer sentar aqui e poder falar um pouquinho com você sobre mim, sobre esse testemunho, sobre este milagre que eu estou gerando. Deus te abençoe.